agradecendo ao nosso companheiro Niva, esse espírito iluminado, que fará para nós a palestra desta noite, trazendo os seus conhecimentos. É sempre uma alegria, um momento de felicidade, a sua presença, Niva, para todos nós. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos companheiros da espiritualidade, que dão apoio, sustentação a esses trabalhos que estamos realizando. E logo em breve, se Deus quiser, nós voltaremos à nossa casa, no Herculano Pires, para nos abraçarmos, para nos congratularmos, para que assim prossigamos no entendimento da doutrina e na alegria que o nosso coração irá trazer para todos nós depois de passar essa epidemia. E vamos também pedindo para aquelas pessoas que estão nesse momento desencarnando, que os espíritos amigos possam ajudá-los, espíritos familiares, todos aqueles. Inclusive, eu digo a vocês que também o meu irmão mais velho, agora no dia 15, ele também desencarnou. Já vou, como diz o povo, perdendo 2 irmãos em menos de 6 meses. Mas que Deus está sempre conosco, estamos aí trabalhando com alegria, com satisfação, porque é a nossa fé que nos sustenta, nos ampara, com a ajuda desses companheiros da espiritualidade. E que o Niva seja bem feliz na sua apresentação, como sempre o é, e agradecemos também a sua presença, a sua boa vontade de trazer os seus conhecimentos para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado pelas gentis palavras, mas como dizem, né? Estamos todos no mesmo barco, ou seja, sofrendo as consequências de uma nova situação. Aquilo que era normal para nós mudou completamente. O anormal agora que é a normalidade. Mas vamos tratar desse assunto, principalmente pelo tema que eu quero apresentar hoje, e vou apresentar: Espiritismo e qualidade de vida. Diante daquilo que já foi dito, com a perda, entre aspas, de tantos entes queridos, amigos, familiares, nós só temos realmente que agradecer a bênção do conhecimento espírita, porque provavelmente sem ele nós estaríamos em grandes dificuldades psíquicas e psicológicas. Não é que aceitamos passivamente a partida desses companheiros, mas que isso tudo se insere num clima, ou seja, num processo que é chamado de natural, é a lei da vida. Ditas essas palavras, podemos então iniciar. E eu gostaria até de lembrar o seguinte: se durante a apresentação alguém tiver alguma coisa, é só me dar um toque aí e falar, Niva, pronto, eu já interrompo e a gente vai, vamos assim, participar. O ideal seria que isso acontecesse durante a exposição, porque senão vai ficar monótono eu colocar aquilo que eu preparei dentro da doutrina para que a gente fizesse uma reflexão. De acordo, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. Então, Espiritismo e qualidade de vida. Olhando sobre esse aspecto, a primeira pergunta é essa: o que é qualidade de vida? Como a gente diz, puxa, mas passando por tantas privações, com tantas dificuldades, ainda existe quem acredite em qualidade de vida? Ora, qualidade de vida para algumas pessoas, no entender dessas pessoas humildes, que estão desinformadas pela falta de conhecimento, normalmente avaliam qualidade de vida sempre sobre 2 aspectos. O primeiro, para alguns, é estar bem de vida, ou seja, dispor de tudo e de todo conforto material, financeiro, etc., etc., etc. Para eles, isso é bem de vida. Para os outros, é estar de bem com a vida, ou seja,
desfrutar de saúde, de paz interior e de espiritualidade. Mas vamos nos socorrer quando se falamos de qualidade de vida, e quando se fala de vida, se fala da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que afirmou que qualidade de vida é a percepção do indivíduo ou a forma de perceber sua inserção na vida no contexto onde vive, relacionados aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Isso aí, palavras da OMS. Portanto, envolve o bem-estar espiritual, físico, mental, psicológico e emocional, além de relacionamentos sociais como família e amigos, envolvendo também saúde, educação, habitação, saneamento básico e outras circunstâncias da vida. Chega ou vocês querem mais? Coisa complicada, né? Você vê quando uma organização internacional se manifesta para dar a sua posição, ou o seu conceito, ou seus princípios sobre determinado tema, realmente acaba criando esse tipo de dificuldade para poder interpretar. É aquilo que eu falei no início, estar bem de vida, tá certo? Ou estar bem de vida, ou estar de bem com a vida, que é completamente diferente. Então, com o passar do tempo, aos poucos, nós percebemos que as coisas terrenas que são transitórias, portanto, são passageiras, elas podem oferecer apenas momentos felizes de bem-estar e de satisfação. Mas a qualidade de vida é um estado da alma mais duradouro, porque depende muitas vezes como lidamos com fatores externos que não estão sob nosso controle, ou seja, independem da nossa vontade. Nós somos envolvidos aleatoriamente. Agora, sem podermos controlar, surgem os desafios, porque vai depender principalmente da nossa postura e reação diante de obstáculos, conflitos, decepções, contrariedades dentro e fora da família, porque somos parte dos grupos sociais. Sempre lembrando que a lei de sociedade é bastante clara com isso. Então, o homem é um ser gregário, precisa viver em sociedade, mesmo que a sociedade como um todo conspire contra os seus interesses ou contra os seus princípios. Então, como vamos lidar com as imperfeições morais para melhorar a nossa qualidade de vida? É o que nós veremos a seguir. E com isso aí, nós vamos realmente entrar praticamente no tema. Primeiro, vamos considerar que somos espíritos imortais. Nesta existência, nós lidamos com dois aspectos, intelecto e moral. E todos buscam a perfeição através do melhoramento autoprogressivo, que envolve o quê? Intelectualidade e moralidade. Veja que a importância da qualidade da vida está realmente ainda ligada a esses dois princípios, intelecto e moral. Agora, para o melhoramento progressivo, é preciso vencer as imperfeições, os vícios e, particularmente, os defeitos. Pergunto, quem não os tem? E como conquistar virtudes? Como vencer as nossas imperfeições morais? Será que é fácil? Será que é difícil? É compreensível que lutemos realmente para superar as nossas limitações? E aí a gente vai entrar, então, naquilo que se chama as imperfeições. São imorais porque elas estão diretamente ligadas aos espíritos. Porque, apesar de imortal, nós temos ainda
toda uma caminhada para alcançar um objetivo. Então, o trânsito nesta caminhada vai se transformar em experiências que nós vamos ter que exercitar no egoísmo, no orgulho, na vaidade. Então, se eu somar esses três, egoísmo, mais orgulho, mais vaidade, vai desembocar naquilo que nós chamamos das imperfeições morais. Por exemplo, o ódio, a mágoa, a revolta, a inveja, a ambição. Se vamos no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, por sinal o mais longo capítulo do Evangelho, o título é Bem-aventurados os aflitos. Perceberam que a soma dessas imperfeições, praticamente elas resultam nas aflições que nós tivemos já em existência passada, estamos tendo nessa existência, e quem sabe, com a dificuldade de avanço que nós temos em aceitar as transformações necessárias, vamos enfrentá-la na próxima reencarnação. Mas tudo isso aí não nos intimida, porque, afinal de contas, sabemos que faz parte da lei divina ou da lei natural. Começo com o egoísmo. O egoísmo é o mais radical das imperfeições morais. Olha, nós espíritas já cansamos de ouvir a afirmação de expositores e estudiosos. O mais radical de todos os vícios. Por quê? Porque o ego, que sou eu, intencionalmente ignora a presença do outro. Ou seja, o ego desconhece o que é empatia, colocar-se no lugar do outro. O ego desconhece a alteridade, reconhecer que nós somos diferentes. Logo, o egoísmo, o ego, é antissocial. Brilhante conclusão, chegamos, não é isso? Agora, se falei do egoísmo, por que não colocar logo em seguida o orgulho? O que é o orgulho? É a ilusão incontrolável de superioridade pessoal. Eu duvido que entre nós, e mesmo naquelas pessoas que nós conhecemos, não tenha ninguém que tenha orgulho, que seja orgulhoso. Brincando uma vez numa palestra, o Celso dos Santos, da Rádio Boa Nova, lá no Herculano Pires, fez uma pergunta para o público presente. Ai, que saudade das palestras presenciais. O Celso então disse assim: quem é orgulhoso, levante a mão. Gente, acho que foi uma ou duas pessoas. Nem eu levantei porque eu estava fora da plateia. Falei, quero ver o resultado. Aí ele olhou para o público e falou assim: puxa vida, os mais orgulhosos não levantaram a mão. Foi uma gargalhada generalizada. Ou seja, é uma maneira de brincar que, apesar dos nossos defeitos e das nossas falhas, nós somos acessíveis à crítica, ao comentário, à observação. Portanto, orgulho é ilusão incontrolável de superioridade pessoal, que nós conferimos a nós mesmos, levando-nos a supor que nós temos direitos e qualidades maiores do que aquelas as quais realmente possuímos. É o chamado hiper. Ninguém se coloca na posição do hipo. Todo mundo está acima, ninguém está abaixo. Portanto, o orgulho é, antes de tudo, orgulhoso. E olha, o orgulhoso não fala e nem admite que seus deveres são maiores. Ele omite por conveniência e principalmente pelo orgulho de reconhecer que também tem deveres a cumprir. O terceiro é a vaidade. Vaidade, qualidade do que é vazio, firmado sobre aparência ilusória. É aquele que se atribui à própria aparência qualidades físicas ou intelectuais, desejando que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. O vaidoso não admite
que ignorem as suas qualidades, que para nós é a chamada aparência ilusória. Portanto, o vaidoso fica frustrado e decepcionado quando não vê reconhecidas suas ilusórias qualidades. Repararam que eu estou abusando da palavra ilusória, porque a ilusão faz com que a pessoa se torne cega para a realidade. Agora, tanto orgulhoso como vaidoso, ele sente-se forte e, ao mesmo tempo, inseguro. Ele sente-se grande, mas teme uma queda. Ele considera-se sábio e intérprete da verdade. Ele se julga o dono da verdade. Ora, tudo isso aqui eu posso canalizar para um outro campo que a doutrina espírita nos oferece como ensinamento. Chama-se influência espiritual. Allan Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos esta afirmação: os espíritos exercem sobre o mundo moral e mesmo sobre o mundo físico uma ação incessante. E eu acrescento ainda, sobre os orgulhosos, sobre os egoístas e sobre os vaidosos. Por quê? Porque isto interfere no comportamento humano e na qualidade de vida. Porque a partir do momento que nós influenciamos e somos influenciados, nós estamos à sujeição dessas ações que muitas vezes não conseguimos controlar. O que depende de mim, eu realizo, mas sofro as consequências daquilo que não depende da minha vontade, no qual eu não me torno o agente, mas apenas o paciente. Meus pensamentos, já que falamos de influenciação espiritual. Somos o que pensamos. É uma grande verdade e ninguém pode negar. Se em algum momento não estou pensando, coisa muito difícil porque o pensamento é contínuo, mas sentindo uma sensação de ideias estranhas, elas têm uma origem. Não existe efeito sem causa. Então, trata-se da influenciação exercida por outros espíritos. E aí eu me lembro de quem? Do nosso queridíssimo, que disse, penso, logo existo. Vocês lembram daquele filósofo? Penso, logo existo. René Descartes, o homem do cartesianismo. Quando eu falo de meus pensamentos, também quero falar dos maus pensamentos. Vejam, na condição de espírito ainda imperfeito, mas perfectível, não sabemos quando, a imperfeição moral é a causa que dá origem aos maus pensamentos. Todos os espíritos passaram ou passarão também por esta prova. Trata-se de experiência individual e necessária no caminho da evolução. Mas, afinal de contas, quais são as ações dos maus pensamentos? Boa pergunta. São fortes emoções. O ódio. É difícil admitir que temos essa imperfeição. E é preciso enfrentá-la com coragem e humildade. É um sintoma intenso, motivado por medo, raiva ou injúria sofrida. Mas o que é que isso tem a ver com qualidade de vida? Haverá qualidade de vida onde exista o ódio? Portanto, é difícil controlar as emoções, mas é preciso iniciar o autocontrole. É o ponto de partida e é necessário. Outra, a mágoa. Sensação dolorosa causada por uma decepção, por uma ofensa ou indelicadeza, que provoca o ressentimento. É a reação emocional das pessoas que se sentem ofendidas.
Quantas pessoas se magoam por qualquer contrariedade, que inclusive leva ao melindre. Pessoa melindrosa é aquela que está magoada. A outra é a revolta. É uma atitude daquele que está ou se sente indignado, enfurecido, colérico. Portanto, a revolta é comportamento humano que coloca a emoção antes da razão. A gente costuma brincar no dito popular: olha, conte até 10 para não explodir. E quem sabe quando você chegar no 10, quem vai falar é a razão. Porque se você não fizer isso, emocionado, você toma ações equivocadas e que muitas vezes não podem retornar. Sabe por quê? Ação ou palavra equivocada, realizada, não tem volta, não adianta puxar. Fortes emoções, somando estados emocionais como ódio, como mágoa e revolta, que interferem na qualidade de vida, as fortes emoções provocam mal-estar físico, originando as doenças corporais. É aquilo que os psicólogos falam. Não se envolva em fortes emoções, em decisões apaixonadas, porque você vai aumentar a adrenalina, você vai castigar o seu estômago. Isso pode provocar doença corporal. Então, para controlar fortes emoções, é necessário repensar nosso equilíbrio físico e espiritual. Algo está errado. Por que estou agindo assim? Será que nós paramos para pensar que alguma coisa não está certa? A outra é a inveja. Todo mundo tem carro velho. Acabei de comprar um novo. Só que o meu vizinho da frente, nesta semana, comprou um carro que é o top de linha. Eu senti uma inveja invejável. Fiquei com raiva. Gente, trata-se do orgulho ferido diante dos sucessos do outro. O invejoso sente-se como um pária, ou seja, um ser excluído da sociedade, abandonado por ela, e comporta-se normalmente como vítima. Oh, sou um coitadinho. Quais são os fatores que pioram qualidade de vida? Porque até agora falamos das condições físico-espirituais. Então, fatores que pioram qualidade de vida são as lamentações. O que é lamentar? É reclamar de tudo. Será que tem gente que não se lamenta? Ou será que isso aí é generalizado? Uns mais e outros menos, é claro. O segundo é o desânimo. Falta de resignação e de fé. Ele não acredita que é capaz. Se tem fé, é uma fé vacilante. Agora, se tiver uma fé realmente idônea, confiante, ele, sem dúvida nenhuma, supera. E aí surge o problema do apego. O que é o apego? É o apelo ao ego. Então, o apego, que eu chamo apelo do ego, é o sentimento de afeição ou de simpatia por alguém ou por algum objeto. Pessoa muito apegada. Pode chegar ao apego doentio por pessoas, parentes, amigos, familiares. Pode tornar-se uma obsessão. Ou seja, você acaba virando o obsessor daquela pessoa que é querida, porém que você levou ao extremo esse apego. Quando eu olho do ponto de vista material, é um apego aos mais diferentes objetos, inclusive e principalmente ao dinheiro, dos quais geralmente esses apegados se tornam escravos. Aí eu pergunto, o Espiritismo pode ajudar
a melhorar a qualidade de vida? Antes de responder, eu pergunto aí para vocês, né? Vocês estão de acordo com aquilo que eu falei até agora, antes de entrar do Espiritismo que nos ajuda? Alguém quer falar alguma coisa? Silêncio. Perfeita, sua palestra está perfeita. Tá não. Eu estou aqui até... Ai, emocionada de ouvir tudo que eu estou ouvindo. Acho que eu precisava de tudo isso. Noeli, Realmente, o espiritismo, ele transforma mesmo o interior, o coração, o pensamento. Ele transforma o ser humano. É a Leila que está falando, né? É Ô, a Leila, Leila. olha, o meu ouvido está mais próximo da minha boca. Adivinha para quem eu estou falando? Para mim, Pode falar. nossa, ai, nem sei o que falar. Nós falamos assim, puxa vida, me pegou de surpresa. Se eu soubesse que o tema era esse, eu não teria entrado. Mas Não, isso aí, gente. Nossa, perfeito. Eu tô. Olha, não. Ai, tocou no meu interior aqui, sei lá. Isso aí não deve servir de carapuça para ninguém, muito pelo contrário. É Sim, apenas com um certeza. sinal de alerta, né? Sim, Tá certo? sim, que todo mundo tinha que ouvir isto. É isso daí mesmo, tudo que você falou até agora. Perfeito. Infelizmente, nós temos que enxergar a realidade como ela é, não como nós desejamos que ela seja, né? Nossa, mas veja então. Verdade, tá ótimo, continua. Então vamos. Então, o Espiritismo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida? Olha só, o Kardec, na questão 785, Livro dos Espíritos, ele perguntou: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta foi: o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. De onde a gente conclui que o progresso intelectual avança na frente, mas o moral só vai avançar a partir do momento em que nós vencemos as nossas imperfeições morais. E aí o Espírito continua na resposta. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica, ou seja, duplica em dobro a atividade daqueles vícios, porque na intelectualidade a pessoa se sente a toda poderosa, aquela que sabe tudo, aquela que conhece, não precisa perguntar para ninguém, não precisa usar humildade nem modéstia. Ele é soberano. Por quê? Porque está desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas. De que riquezas? Sempre valores materiais. Qual é, então, a causa do nosso egoísmo? Essa afirmação é de Kardec em Obras Póstumas. O egoísmo e o orgulho têm a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. De algum modo, Deus criou o homem egoísta e orgulhoso. Criou-o simples e ignorante. Mas foi o homem que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe deu para a sua conservação. Então, repito, de modo nenhum, tá certo? Deus criou o homem egoísta. Deus não criou o homem egoísta e orgulhoso. Mas criado o homem e sendo livre para fazer escolhas, à medida em que ele foi avançando, passando do instinto para a razão,
tá certo? Ele deixou-se levar pelas necessidades da conservação para aquilo realmente que conduz ao egoísmo, que conduz ao orgulho e que conduz à vaidade. Portanto, egoísmo e orgulho somos os geradores dessas imperfeições. Eu volto ao Livro dos Espíritos, a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Sair de vício, sair de egoísmo, sair de vaidade, sair de orgulho. Cheguei nas virtudes. Melhor dizendo, Kardec. E a resposta foi essa. Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores, mesmo quando somos influenciados para a prática do mal. Ou seja, só de recusar já há alguma ação de virtude. E o Espírito continuou. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória das virtudes é aquela que assenta na mais desinteressada caridade. Já cansamos de ouvir da chamada caridade. Gente, quando se fala de caridade, e muita gente ainda não conseguiu aprofundar no verdadeiro sentido da caridade. E que nós, vamos dizer, nas palestras, nos nossos estudos, nas nossas reuniões, inclusive no Evangelho no Lar que fazemos em casa, aqui em casa o nosso Evangelho no Lar é às 10 horas de domingo, né? Então, veja, sempre falamos das virtudes, dos méritos, mas não deixamos de comentar o problema que nós enfrentamos para vencer as nossas imperfeições. Portanto, existem fatores também que melhoram a qualidade de vida. E esses fatores, o primeiro eu coloco a humildade. Humildade não é submissão. Humildade é realidade autêntica, sem pretensão, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade ou arrogância. É tirar as máscaras. Sejamos humildes como realmente somos. Não para que os outros vejam, mas para que você possa realmente desenvolver essa paz interior. A outra é a simplicidade. Eu lembro aqui de Alquinder de Oliveira com essa frase: viver bem é simples. Nós é que complicamos. Ora, complicamos quando criamos necessidades artificiais. É a diferença entre o necessário e o supérfluo. São elas as geradoras das desigualdades sociais. E a gente vê, principalmente nessa época de pandemia, que existem famílias que levantam de manhã pensando o que vai comer durante o dia. Gente, eu estou falando de alimentação para sobreviver, nada mais do que isso. Então, ONGs, instituições que atendem às necessidades sociais de sobrevivência, não estão recebendo doações. Ou seja, mas as necessidades que a sociedade cria, necessidades artificiais, ainda continuam em evidência. Então, nós temos que, inclusive, repensar a nossa conduta em relação ao nosso comportamento com respeito às dificuldades do outro ou do próximo. Isto é viver em simplicidade. E eu atrelo aí, inclusive, a palavra honestidade. Honestidade já passou do tempo, inclusive, de se praticar honestidade, lamentavelmente. E quanto tempo mais ainda teremos que esperar que a honestidade esteja na frente dos interesses individuais e egoístas do ser humano? Ora, honestidade é aplicar a justiça. Justiça são direitos e deveres, onde justiça é fazer para o outro
o que se quer para si mesmo, que é um ensinamento do Evangelho. Não podemos esquecer disso. Outro fator, paciência. Haja paciência. É saber esperar. É entender o ritmo da vida. Tudo tem o seu tempo para acontecer. Tem gente que se torna impaciente porque vê desesperadamente que o tempo passa e ele não vê realizados os seus sonhos, os seus projetos, as suas expectativas. Consequentemente, vem a desilusão. Vindo a desilusão, é um caminho para onde? Volto a falar, para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho, para a raiva, para o ódio. Caridade, já falamos, e é dito bem claro que essa paciência é aquela realmente que nos torna caridosos. E eu destaco aqui, faz parte desse trio, fé, esperança e caridade. Eu volto novamente ao Livro dos Espíritos 895. Já falei da 893, a mais meritória. Mas agora o Kardec pergunta: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Gente, desculpe, o Kardec era chato, porque ele insiste naquilo. Eu não sei se isso aí é uma técnica da maiêutica praticada por Sócrates, insistir na pergunta para confirmar a resposta obtida, ou se isso é para reforçar os defeitos e as imperfeições. E aí os espíritos responderam: o interesse pessoal. Pode um homem possuir qualidades reais, e olha, tem muita gente que tem, mas que leve o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda, ou seja, basta-se que atinja a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. É como aquele verniz que não sofre ser riscado. Eles afirmaram: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia ou quando acontece, todos admiram como se fora um fenômeno. Ou seja, será que existe ainda gente assim desinteressada, mas preocupada com o outro? E nessa questão, o Kardec fez um comentário. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se apega aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro, não somente dele, mas da própria sociedade da qual ele faz parte. Aí entra amor, sublime amor. A palavra mais destacada por Jesus na sua passagem na Terra. Amar ao próximo como a si mesmo, antes, claro, amando a Deus. O amor é muito mais do que sensibilidade epidérmica ou atração física. Amor e amar é a força da vida, é fenômeno gerador da felicidade, o mais sublime dos sentimentos. Portanto, existem diferentes dimensões no entendimento do amor. É sentir e fazer para o próximo, sem interesse pessoal, conforme recomendaram os espíritos a Kardec, porque são as dimensões diferentes do amor. E aí chegamos no autoconhecimento, que vale para cada um de nós individualmente. Estudar a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade
é impossível ser feliz. Olha, no livro do André Luiz, eu não me lembro agora o título dele, são 4, mas anda ali, sinal, se alguém souber, me ajude, Sinal Verde. Nesse livro, o André Luiz, ele destaca realmente a importância do conhecimento para fortalecer a felicidade através da humildade. Fatores que melhoram a qualidade de vida. O perdão. Outra coisa muito complicada. O que é o perdão? É desistir de ressentimentos quando enganados e mesmo prejudicados. As pessoas não são perfeitas, nós temos que reconhecer isso. Não significa ignorar as coisas ruins que acontecem e nem deixar de lidar com elas, porque vamos sempre enfrentar algumas situações bastante complicadas, que vai exigir muita compreensão de nossa parte. Mas desapegar-se de qualquer resquício de ressentimento é o caminho que prepara realmente a prática do perdão. E aí vem o chamado perdão incondicional. Já ouvimos tanta gente falar assim, olha, você me magoou, você magoou, você me prejudicou, você realmente questionou aquilo que eu mais gosto, mas eu não posso perdoá-lo. Eu lamento muito. Aliás, vou até perdoá-lo condicionalmente, porque me falaram que eu devo perdoar sempre. Jesus já falava, perdoar não 7 vezes, mas aquelas famosas 70 vezes. Aí eu pergunto, como perdoar? Existe receita pronta e rápida para perdoar? O que é mais fácil? Perdoar ou não se ofender? Porque quem não se ofende não precisa perdoar. Se nós nos encaixássemos nessa situação de que não precisamos perdoar porque não nos ofendemos, nós estaríamos já bastante adiantados. Mas, gente, esquecer é mais difícil que perdoar? É para pensar. Olha, motivo de resignação. Eu volto no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Receita para alcançar qualidade de vida. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as suas dificuldades. Fantástico! E olha, já falamos também do Evangelho. E no Evangelho tem um religioso que afirmou na sua mensagem, a felicidade não é deste mundo. Olha, eu acho que esta informação desse espírito, ou esta comunicação, ela está embasada no Livro dos Espíritos, na questão 620. Os espíritos dizem que não podemos encontrar a felicidade completa na Terra, pois a vida nos foi dada como prova ou expiação, mas que depende de nós suavizarmos nossos males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. A felicidade não é deste mundo, mas começa aqui, quando entendemos que devemos descobrir qual a razão de estarmos nesta existência, na busca da felicidade, porque a felicidade faz parte de qualidade de vida. A felicidade existe e está onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. É Vicente de Carvalho que tem essa frase. Então, Vicente de Carvalho admite a existência da felicidade, só que nós não vemos que ela está próxima de nós, porque nós achamos que ela está muito distante, que é inalcançável. Agora,
Ninguém construirá a sua felicidade na infelicidade do outro. Noutras palavras, debaixo do mesmo teto, não pode haver uma pessoa feliz se ali dentro, entre os demais, reina aquilo que classificou-se chamar de infelicidade. Volto num outro assunto que envolve felicidade. É o otimismo versus pessimismo. Estamos cansados de ouvir também essas duas palavras. Se alguém lhe disser que o otimismo não funciona, não ajuda e não melhora, pense e responda de imediato. O pessimismo funciona, piora o que estava ruim. Tome uma atitude para mudar qualidade de vida. Por quê? Quem não fala e nem faz para não errar, erra por não falar e nem fazer. Então, nós temos realmente que tomar atitude positiva, aquela que engrandece, inclusive, a individualidade, a própria criatura e ajuda na transformação social. E eu quero lembrar aqui uma música conhecida, O que é que é? Vocês já ouviram falar dessa música? O que é, o que é? O Gonzaguinha deu um recado, mostrando que qualidade de vida se identifica também com a felicidade. A letra é assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz, que a vida devia ser bem melhor e será. É a vida, é bonita e é bonita. Olha, nós como eternos aprendizes, temos que entender onde encontraremos a felicidade, dentro ou fora de nós. É um questionamento. Portanto, comece a ver e sentir o mundo de uma forma diferente que antes não via nem sentia. Isso vale para todos, para todos. Após esta exposição, fica a pergunta: o Espiritismo pode ajudar a melhorar a qualidade de vida? A resposta é para cada um de nós pensar e refletir. Portanto, está aberta a reunião para debate. Fiquem à vontade. Ivan. Pois não? Então, essa palestra de hoje, realmente, como a Leila falou, muito boa, né? Serviu para mim também, né? Definição. Eu só queria colocar um exemplo aí, né? Pode parecer que eu estou falando mal da pessoa, mas não é, só um exemplo. Tá? Meu pai, ele era militar da aeronáutica, né? E ele contava que tinha uma pessoa lá que ele era sargento, né? E o filho dele fez academia, se formou em oficial, e foi servir na mesma base que o pai. E o filho fazia, assim, questão, na frente de todo mundo, de sempre que o pai tivesse que saudar, fazer a saudação, continência, né, e tal. Tudo bem, meio militar, existe a hierarquia, você tem que saudar o superior mesmo e tal, mas não é toda hora, né, sendo o pai, né. E aí o pai sempre sendo humilhado, né. Aí um dia o pai cansou, chegou na casa dele, no dia que ele foi na casa dele, né, falou assim: ó, lá você é meu superior, eu tenho que saudar, tenho que, né, que respeitar. Agora aqui eu sou seu superior, né? Ou seja, o rapaz, né, subiu a cabeça, né? Fazer isso com o próprio pai, né, é humilhar, né? Eu mesmo cheguei a ver um superior do meu pai humilhar o meu pai na minha frente, do meu lado. Eu ia prestar um concurso e ia pegar o ônibus militar, junto com os militares pelo Ibirapuera. E ele falou: pô, mas você não sabe que não pode, isso aqui é só para militar? Deu uma bronca, né? Mas ele podia ter evitado, né? Eu estava do lado, né? Então, orgulho, né? A pessoa se acha, não, eu sou mais que você, né? É complicado.
Olha, Maurício, veja uma coisa, a sociedade tem as suas exigências. Então, as pessoas, nas respectivas funções, elas são direcionadas para seguir determinados protocolos, determinados regulamentos, e que muitas vezes, para não conflitar, vamos assim, com aquilo que predomina no meio onde se convive, a pessoa realmente acaba relegando para o segundo plano a modéstia, a humildade, a simplicidade. Eu não condeno as pessoas assim. Eu diria que ele está nos degraus inferiores do aprendizado social. Um dia mais tarde vai perceber que foi uma tola ilusão. Ô, Niva? Fala. Niva, quando você falou de perdão, né? Eu lembrei que o Gandhi falava que não perdoava ninguém porque ninguém o ofendia, né? Então, para você chegar a uma condição dessa, eu acho que você já vem pronto, né? Porque numa encarnação você não aprende a ser como o Gandhi. O que é que você acha? O Luiz, como foi dito, somos espíritos num processo de evolução, de aprendizado. Ou seja, como a idade, entre aspas, né, dos espíritos é em função, vamos dizer assim, do que ele representa na chamada escala espírita, um sabe mais, outro sabe menos. Mas uma coisa é certa, no caso do Gandhi, eu diria o seguinte: ele não era espírita, ele era espiritualista, mas trouxe realmente uma lição de conduta e de comportamento que fazia com que aqueles que eram os seus inferiores se sentissem valorizados pelas palavras dele. Ao mesmo tempo, dava um recado para os seus superiores de que tudo aquilo que eles pensavam que eles eram portadores estavam apenas contidos nas suas consciências, nos seus pensamentos, e que não representavam uma realidade no mundo em que nós estamos vivendo. Imagine esses espíritos quando chegarem em mundos mais avançados. Vão se sentir como crianças de grupo escolar ou de jardim da infância, perante a sabedoria daqueles que realmente sabem o que seja a verdade. Bom, né? Muito bom. Com certeza, Marcelo, porque você veja uma coisa, o quanto é importante que as pessoas externem, vamos dizer, as suas ideias, os seus pensamentos, e possa colocar isso a nível de conhecimento com as quais ele mantém um relacionamento. Eu acho, por exemplo, que as redes sociais têm um lado bom nesse aspecto. Embora a rede social seja um perigo também, vamos dizer assim, porque pode iludir as pessoas através de notícias falsas. Mas fica sempre aquela velha afirmação que me recorda do Amilcar quando cita Léo Buscaglia, né? Olha, nós estamos vivendo e aprendendo, e todo mundo dá a sua colaboração. Ninguém é dono da verdade, mas todos podem aprender. E olha, divulgando a verdade da forma como ele entende, desde que alcance qualquer inteligência, por mais distante que ela possa estar, já é um mérito, já é um ganho realmente para a transformação moral. Ô, Niva,
Ana, pode falar, Ana. Eu sou professora, né? Então, já dei aula sobre qualidade de vida. E aí, na exposição, normalmente, o que a gente fala? É importante ter um dia para você passear, é importante você encontrar a família, né? Tudo isso é importante mesmo, tudo. Mas, assim, hoje eu vi um outro lado, você mostrou um outro lado, né? Que foi uma descoberta, realmente, né? O que você falou hoje, porque tudo aquilo que eu tinha, né, de conceito, de qualidade de vida, foi, né, por terra, né? Na verdade, é isso, porque tudo... É claro que numa sala de aula a gente não pode ir nessa parte espiritual, assim, né, dessa forma. Mas você abriu hoje, né, para mim, a minha cabeça num outro conceito muito diferente do que eu tinha. Veja, Ana, isso é muito importante, porque mostra realmente a força do progresso e da evolução, né? Ou seja, quantas pessoas crescem, tornam-se adultos, chegam na maturidade, e mesmo na maturidade, que eu costumo chamar de a melhor idade, não sei aonde, né, mas existe, o que acontece? As pessoas estão aprendendo. Ou seja, o aprendizado é contínuo. Aquelas convicções, aqueles parâmetros que nós tínhamos para fazer alguma análise ou algum julgamento, eles são superados por nós mesmos pelo avanço que nós conquistamos. Eu não imaginava que qualidade de vida, tá certo? Estava além da posse dos bens materiais, além de fazer fisicamente tudo aquilo que era permitido e que fosse conseguido. E aí eu descobri que nem tudo, ou seja, nem só de pão vive o homem precisa realmente da espiritualidade. E mais longe, precisa da religiosidade. Isso é muito comum, eu acredito, nos cientistas. Eles alcançam um nível de materialidade e de uma certa forma, ignorando a existência, vamos dizer assim, daquilo que eles não podem testar em laboratório, mas embora aceite a existência de alguma coisa superior, porque o universo não apareceu, vamos dizer assim, milagrosamente, eles acabam chegando à conclusão: até aqui eu sei que eu domino, mas e daqui para frente? Quem é que me dá a resposta? Ele mesmo vai procurar a resposta. E talvez aí aconteça as transformações. Vai descobrir que realmente nem só de pão vive o homem. Ninguém mais? Eu? Posso falar, Niva? Claro, Valdir. Bom, pessoal, muito boa sua palestra, Niva. Leva-nos a profundas reflexões, né? Coisas que hoje em dia anda raro no nosso ambiente, né? No nosso dia a dia, quando falo ambiente, na sociedade. Bom, eu vou usar aí uns 3 minutinhos para falar umas coisas para vocês, porque, como diz o pessoal lá em Olinda, Pernambuco, Bahia, aqueles lugares lá, enquanto você falava, eu estava aqui assuntando, né? E então eu assuntando aqui mentalmente, eu estou já preocupado, já estou sentindo falta quando acabar a pandemia, que nós não vamos fazer mais reunião virtual como essa. Então eu vou falar com o meu anjo da guarda, que hoje nós estamos reformando Herculano Pires. E o pedreiro mandou aí umas fotos agora, que eu não posso ir lá porque eu estou em observação aí, que eu tive contato com pessoas com Covid, então a empresa que eu fui mandou eu ficar de molho para ver se está tudo bem, e está tudo bem, tá? Ninguém precisa se preocupar não, que eu não tive problema nenhum. Então ele mandou as fotos e tal, tá ficando bonito, tá ficando bacana e tal. Então eu vou falar com o meu assistente de TI, para a gente, de repente, nós vamos fazer as palestras presenciais
com transmissão, né, pela internet. Então, quinta-feira tem palestra, mas não é aqui pelo Meet Google, tal, mas nós vamos fazer lá, né, Marcelo? Não é isso que a gente vai fazer? Tá vendo só? Eu não sei, mas eu tenho o telefone de quem sabe. Então nós vamos, tô pensando nisso, porque conversamos, inclusive, outro dia, o Arraiz participou desse bate-papo, nós vamos colocar internet lá no Herculano Pires, nós vamos colocar câmera, alarme, fazer uma coisa um pouco mais, se fosse no mundo corporativo, mais profissional. Bom, essa era uma delas. A segunda é que eu estou muito feliz, que eu vi minha amiga Maria Rita, ela de vez em quando apareceu aí, tava com saudades, né, um abraço para Maria Rita. E a outra coisa, pessoal, é que as palestras estão a cada dia melhores, né? A gente pega um pessoal de Sertãozinho, os meninos lá que fizeram palestra foram muito bem. O que está faltando de Sertãozinho, que hoje bateu uma ideia em mim aqui, nenhuma mulher ainda fez palestra para nós, só homem por enquanto, né? Então nós vamos ter que aí dar a abertura para as mulheres, porque nós estamos assistindo palestras de um nível excelente lá do GEPAL. Então eu vou falar depois com o Rodrigo, mas que continuando o nível das palestras que nós estamos fazendo, na quinta que vem, 25, né? É o nosso amigo Edson Ramazaki que vai fazer a palestra. Então, eu já faço aí o convite, não percam essa palestra. Edson é uma criatura adorável, é uma criatura muito competente, muito boa. Essa semana ele postou até que ele se doutorou aí na Universidade de Teologia. O Edson é um estudioso e é uma criatura adorável. Então, quinta-feira, não percam a palestra do Edson, quinta que vem. Beleza? E para André... Oi. Posso dar uma sugestão para a palestra do pessoal de Sertãozinho? A Edna. Não, mas tem bastante gente lá que pode fazer. A Edna é uma que a gente gostaria, precisamos falar com ela. Essa menina que fez essa semana... A Luciana foi ótima, ia sugerir. Foi ótima, então, foi muito bem. Então é assim, vamos estreitando os laços. Tá? Agora, Andréia, só assim para você, eu custei te reconhecer. Eu achava que era a Júlia. Não, a Júlia ficou um tempo aqui mexendo no meu celular, quem estava aparecendo foi ela mesma, foi então, ela. Tá bom. Tá certo. Ô, Niva, tá, eu queria dizer que eu gostei muito das suas colocações. Eu e Marcelo, a gente tem conversado muito sobre essa distorção da qualidade de vida mesmo que nós temos, né? Dos bens materiais, e eu acho que esse momento em que a gente está vivendo, pouco importa, né, o que você tem de bem material, porque estamos todos no mesmo barco, né? Todos aí sujeitos a uma contaminação, todos estamos vivendo de frente com essa ideia da morte, né? Independente de sermos ricos, pobres, com bem material, sem bem material, e eu acho que voltar mesmo esse olhar para a espiritualidade, que é tudo isso que você colocou, né, de olhar para dentro de nós e ver, e eu acho que o exercício da gratidão, ele é muito importante nesse momento em que a gente está vivendo, e aí a gente pode voltar esse olhar para o que é realmente uma qualidade de vida, ter amigos, ter com quem contar, ter família. A gente reforça muito isso aqui em casa com Júlia, né? Do quanto nós somos agraciados, não por bens materiais, mas pelas coisas mesmo. Esses dias mesmo ela falou assim, eu queria tanto uma casa como a da vovó, né? Falando em relação à minha mãe. E aí eu falei, você não sabe como era a nossa casa quando a gente era criança, um quarto que não fechava a porta, porque as crianças de hoje já nascem com uma condição material, né? Pelo menos as nossas, né? Que eu digo, com uma condição material bem melhor do que a que nós tivemos. Então, eles não sabem o que é a dificuldade. Então, para eles olhar para isso e ver com olhos de que isso é bacana, né? Ter uma família,
ter a doutrina espírita desde o berço, né? E foi justamente isso que nós conversamos essa semana aqui com ela, que casou muito com as suas reflexões. Muito obrigada. E só para colocar umas palavras, André, bem lembrado, veja o problema do medo, né? O medo é o maior obstáculo, tá certo, que o conhecimento tem que vencer. E nessa época de pandemia, praticamente a questão de valorizar realmente a vida e principalmente correr atrás daquilo que nós precisamos para poder superar uma fase difícil, de uma certa forma minimiza, tá certo, a importância da própria vida. Ou seja, ninguém sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. Então, em função disso, olha, valorizar realmente a vida, mas fazer com que isso desperte nas pessoas o interesse, tá certo, de praticar aquilo que foi dito, a empatia, a alteridade, reconhecer que o outro não é um outro estranho, é um outro ser espiritual que espiritualmente é nosso irmão, que faz parte da nossa sociedade, que tem as mesmas necessidades, enfrenta as mesmas dificuldades. E nessa fase aqui, muita gente, protegido aí pela concha do egoísmo, do orgulho, começa a ignorar, falar, não é problema meu, é problema deles. Então, se isso se discutisse realmente nas famílias, haveria, vamos dizer assim, uma conscientização maior, exatamente para possibilitar a nossa ação a respeito das virtudes que nós ainda precisamos conquistar. A Noeli, uma hora parece que queria falar alguma coisa, mas acabou não dando certo. Noeli, fica à vontade. Então, por favor, obrigada. Niva, você pontuou muitas questões de foro íntimo. Eu sou orgulhosa, vaidosa, egoísta, mas você falou das virtudes ser uma conquista do espírito. Eu sei, como espírita, como achar o caminho para mudar o meu padrão vibratório, a minha forma de pensar. Eu gostaria que você me colocasse um pouco a respeito das pessoas nesse momento, nessa situação, enfim, que não seguem a mesma linha que nós, que não tem esse caminho, tem outra vertente. Como é que ficam? Olha, Noeli, interessante a sua colocação, porque você falou assim, sou vaidosa, sou orgulhosa. Vou perguntar, qual de nós que não é? Eu sei que eu sou. Eu também sou. Por isso que eu falei, quando eu falo, eu estou falando primeiro para mim, né? Porque todos nós ainda temos o ranço orgulhoso, tá certo? O ranço vaidoso, não tenho dúvida. Mas nós estamos aqui para aprender e vamos superar isso, claro. Agora, é claro que a doutrina espírita não é o único caminho, mas é um dos caminhos e, atualmente, é o que melhor nos oferece racionalmente uma linha de pensamento para alcançar a perfeição. Agora, é claro que nas outras doutrinas, nas outras religiões, nas outras filosofias, sempre vai haver um caminho para o ser espiritual continuar a sua caminhada. Porque já pensou, se não existisse o espiritismo, o que é que aconteceria para aqueles que não eram espíritas porque o espiritismo não existia? Nós estaríamos, então, todos perdidos? Claro que não, né? Então, fique tranquila, vamos ficar tranquila, só pelo fato de já termos consciência de que temos imperfeições para vencer, já é um grande mérito. O Rodrigo quer falar também. Fala, Rodrigo. Falo sim. É que, na realidade, eu acabei não assistindo toda a palestra, até em função do meu evangelho aqui no lar, mas é importante ressaltar, né, que é quando a Leila comentou
das mudanças, né? Principalmente o que o espiritismo, né, ele traz. Eu acho assim, eu acho que não só o espiritismo, né? Tem até um palestrante do GEPAL que ele costuma usar muito a frase que a religião, ela é somente religião quando ela consegue nos transformar. Se ela, aí a gente não entra numa qualidade de se a religião transformou, né? Porque a transformação depende de nós, né? Seja qual ela for a religião. Mas eu acho assim que, eu acho não, eu tenho certeza. Hoje eu me vejo em situações há 5 ou 10 anos atrás aí, que eu não conhecia o espiritismo, que às vezes eu presencio algumas situações que eu falo assim, nossa, eu já fiz isso, né? Então, o espiritismo ou a religião, ela traz muito, né, essa reflexão para a gente, da gente olhar aqueles comportamentos que a gente já teve, né? Não quer dizer que espírita não vai xingar, espírita não vai ficar nervoso, espírita não vai ofender, né? Mas a gente tem que se cobrar mais essa questão, né, de se passar uma vistoria a hora que for deitar, de como foi o dia, né? Então, assim, até contando um caso rápido para não me alongar muito, há uns 3 meses atrás teve uma feijoada aqui em Sertãozinho, que era para ajudar uma pessoa que em um acidente tinha perdido uma das pernas e precisava comprar uma prótese. E o pessoal se juntou para fazer essa feijoada, e eu me lembro que eu fui lá para pegar a feijoada, e a feijoada ia ser o meu almoço de domingo, e eu cheguei lá, era 1 hora, uma fila quilométrica, e essa feijoada não saía, mais de 1 hora na fila, e aquilo um reclamava, o outro reclamava, né? E aí, assim, eu tomei a atitude até de falar para as pessoas que estavam ao meu lado, né? Vamos lá ver se de repente o pessoal não está precisando de ajuda, que de repente a gente consegue dar velocidade aí, né? E aí eu fui até lá, fui perguntar, o pessoal falou, não, na realidade, assim, a gente tem bastante pessoas trabalhando aqui, é que na realidade acabou a feijoada. A gente está fazendo a feijoada fora e a gente não tinha ideia que ia vender tanto, né? Aí eu peguei e falei, tudo bem, eu vou embora, não tem necessidade, mas naquele momento eu vi que em situações semelhantes àquela, há tempos atrás, eu estaria ali também reclamando, xingando, ofendendo, né? Então é essa hora que a gente vê o tanto que a gente precisa mudar, mas o pouquinho que a gente já conseguiu caminhar. Rodrigo, ainda bem que era a fila da feijoada, porque o que se vê hoje é fila da vacina, viu? Voltando à questão da religião, é bom enfatizar o seguinte: quando eu era católico, eu era um católico assim meio devagar, porque eu assistia à missa da porta de entrada. E quando o padre falava amém no sermão, eu já estava virando a esquina. Eu tive problemas realmente para me identificar, vamos dizer assim, com a religião em função da falta de informação. Mas veja, não é a religião é culpada, porque a religião funciona num certo tempo como freio, e realmente desempenhou essa função. Mas a partir do momento em que, pelo progresso intelectual, o homem exige novas informações e a religião, por dogma religioso, não pode oferecer, entra no conflito. Foi o que Kardec fez, separar realmente a doutrina espírita da religião. Mas, olha, não existe religião que é dona da verdade. E nem a doutrina espírita é dona da verdade. Sabe por quê? Porque ambas dependem do futuro. O futuro não existe, está sendo construído. Nós vamos saber muitas coisas lá na frente, daqui a alguns anos, daqui a alguns séculos. E naquilo que nós acreditávamos piamente como verdade, vai se tornar uma obsoleta mentira. Gente, perfeito. Olha a Júlia aí, olha a Júlia, Valdir. Faz 2 meses que eu tô acompanhando as palestras, né?
Então, assim, eu não tenho livros, o Rodrigo ficou de me trazer uns livros para me ler e tal, e eu estou esperando. Então, eu sou bem leiga ainda, estou devagarzinho para me aprender, mas eu estou apaixonada pelo espiritismo. Realmente, eu me encontrei, eu acho, eu não sei falar, eu também já fui em muitas religiões, nenhuma me tocou como essa me tocou. Hoje eu consigo ver tudo diferente. Transforma, gente, não adianta. E é essa qualidade de vida que eu quero para mim. Essa que você falou, Niva. Para todos nós, né, Leila? Eu, na verdade, eu nunca pensei numa qualidade de vida assim, mais pro lado material. Eu sempre pensei em outro tipo de qualidade de vida. E é essa daí que eu quero para mim. Mas eu estou muito feliz. Cada dia, assim, que eu sinto falta, que não pode acabar essas palestras por vídeo. Aí está o projeto de Valdir e Marcélio. Né? Porque quando não tem, eu fico... Às vezes não tem. Rodrigo, não vai ter hoje? Eu fico para ele. Eu sinto falta. Eu já até me acostumei com as palestras, mas tá maravilhoso, gente. Perfeito. Eu quero que Deus me dê bastante sabedoria para me entender muito e muito, 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 muito mais. Eu estou muito feliz de estar participando e acompanhando o Espiritismo, tá? Eu quero aprender muito mais, se Deus quiser, tá? Mas obrigada, viu, por todos. Obrigada. Boa noite. E o Rodrigo vai te arrumar os livros, tá? Tô esperando. Final de semana não passa. Rodrigo e Gustavo, quando terminar a palestra, permaneçam, que nós precisamos ter uma reunião familiar aí, tá? Tá bom. Niva, não, eu só queria dizer Pode falar, que a palestra foi realmente muito, muito boa, porque você conseguiu unir, que já é uma coisa que o Espiritismo faz, as virtudes e os defeitos, você colocou de uma tal forma que a gente continuou acreditando que é realmente tudo interligado, e que quando você começa a trabalhar numa virtude, você acaba trabalhando em outras, porque como a parte do perdoar e se ofender, para você conseguir, eu sinto isso, que não se ofender, você já precisa ser uma pessoa que tenha um pouco de empatia, de se colocar no lugar do outro, de entender que aquela pessoa às vezes não está no seu melhor dia e fez uma coisa para você que talvez não fosse intenção dela. Então, aí você consegue não se ofender. Então, eu acho que... daí é uma ramificação para paciência, para tolerância, para resignação, para tudo, porque está tudo interligado. Então, quando a gente começa a se cuidar, vamos dizer, começa por uma das qualidades, vamos dizer assim, você acaba conseguindo se vigiar e ir se aprimorando nas outras. Foi fantástica mesmo. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesse grupo, estudando essas coisas maravilhosas que todos aí expõem. Obrigada mesmo. Luiz, você ia falar? Pode falar, Luiz. Rodrigo, faz sua caridade, hein, Rodrigo? Faz sua caridade levando o livro para ele. Vou levar, tá certo. Ela tem que me cobrar mesmo. Já faz 2 semanas que eu prometi e não fiz isso, mas essa, ela pode me puxar a orelha se eu não levar lá para ela, sábado e domingo. Bom, então, para encerrar, eu vou dizer algumas palavras. Eu vou ficar esperando, hein?
Pode ficar. Eu gostaria apenas de lembrar esse comentário que o Valdir falou. Precisa-se mais mulheres para quebrar a hegemonia do Clube do Bolinha, viu? As mulheres têm capacidade para isso e elas estão aí. Então, vamos mesclar, porque não é o homem realmente que predomina. A chamada lei de igualdade que a doutrina espírita reconhece nos permite cobrar de vocês, mulheres, tá certo? Que participem também. E já é chegado o momento, tá bom? Pessoal, eu não tenho mais o que falar, então vou me despedir. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade, tá bom? Grande abraço. Boa noite, Niva. Boa noite. Boa noite.